Banca CESP, SEE, professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência, são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Banca CESP, SE Distrito Federal, 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e, posteriormente, com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os. O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos. Banca CESP, TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. Banca CESP, TRF 2017. Haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões. Item errado. Há duas regras válidas. Primeiro, flexionar os dois substantivos pela regra geral, ou, segundo, flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo, finalidade ou semelhança. Conclusão: não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão. Banca CESP, TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas. Não é um adjetivo. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo,
deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Bancasesp, TRE, Analista 2017. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e, por vezes, praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item. O adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Item errado. O adjetivo que indica origem é objetivo, não expressa opinião negativa ou positiva. A monarquia era germânica, em oposição à inglesa, por exemplo. Conclusão: não é um atributo, é uma categoria objetiva, um fato. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão: não qualifica o termo aspecto. Bancasesp, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Bancasesp, Telebrás 2015. Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. A substituição de autônoma por com autonomia prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. É um caso de adjetivo com função de adjunto adnominal porque está ligado ao nome agência, que pode ser substituído livremente por uma locução adjetiva equivalente. No caso em tela, agência reguladora autônoma e agência reguladora com autonomia se substituem sem prejuízo à correção gramatical do texto.